Quando a Cida falou... Eu só liguei aqui para que está gravando. Certo. Pode... Quando a Cida me chamou, eu pensei em falar nisso, porque, assim, o ano ainda está iniciando e a gente sempre pensa muito nas coisas que a gente gostaria de fazer no ano, né? O que poderia acontecer no mundo, o que poderia acontecer no país, e a gente gosta de pensar que podemos fazer a diferença de alguma forma. E aí, eu começo trazendo um questionamento, né, que é atribuído a Mahatma Gandhi, né, em que ele nos chamava a ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? O que a gente gostaria de mudar no mundo? Eu acho que é uma pergunta muito, muito pertinente para a gente se fazer, porque é muito fácil criticar, né? Dizer, o mundo está muito egoísta, o mundo está muito materialista, o mundo está muito avarento, o mundo está muito maledicente. E provavelmente a gente, quando faz essas críticas, faz esses comentários, a gente gostaria que o mundo fosse melhor. E aí Gandhi nos chama para ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E aí nós temos que entrar na seara da reforma íntima, né? Porque mudar o mundo começa por nós. E a gente fala muito da reforma íntima no Espiritismo. É algo que a gente tenta, né? A gente se debruça nessa... Às vezes nós trazemos características que nos acompanham há várias encarnações. E aí você pode me perguntar, mas André, como é que a gente sabe que carrega essas características há várias encarnações? Quanto mais difícil nos livrar dela, há mais tempo a gente está trazendo, né? Porque tem umas características que são mais suaves, que às vezes com um pouquinho de prece, um esforço de reeducação, a gente consegue melhorar fácil. Mas tem aqueles traços que estão bem arraigados mesmo no nosso coração, provavelmente nos acompanham há algumas encarnações já. Então, para que a gente possa realmente fazer a diferença no mundo, nós temos que começar por nós mesmos. É fácil, gente, fazer reforma íntima? De jeito nenhum. É muito complicado. Às vezes a gente desanima, porque parece que as coisas estão avançando e, de repente, a gente dá uns passos atrás. Né? A gente, às vezes, pensa que está indo tão bem, até surgir aquele obstáculo que a gente volta a recorrer no mesmo erro, volta a tropeçar na mesma pedra. E, às vezes, dá até um desânimo, né? De pensar assim, não, gente, eu me esforcei tanto, caí no mesmo lugar, vou desistir desse negócio. Não estou conseguindo, né, trabalhar. Mas a gente tem que entender que é um processo demorado mesmo, né? É um processo que leva tempo. Por isso que Deus é tão magnânimo, tão maravilhoso, que permite que a gente vá lapidando essa nossa personalidade, esses nossos defeitos ao longo de várias encarnações. Porque se ele nos desse apenas uma chance, provavelmente ninguém ia conseguir, né? Porque são muitas as características que a gente vai adquirindo e nem todas elas são bonitas. Eu costumo dizer que no nosso coração Deus colocou todos os sentimentos. Ele colocou a raiva, ele colocou a inveja, ele colocou o desejo do mal do outro, ele colocou a maledicência, a avareza, o egoísmo, tantas outras coisas. Mas também ele colocou o amor, a bondade, a compaixão, a capacidade de compreensão do outro, a vontade de evoluir, né? A capacidade de nos lembrar das leis de Deus, né, que o Espiritismo diz que estão escritas no nosso coração. Então,
é fácil para a gente recorrer a elas, porque está dentro de nós. E então, a gente, ao longo da vida, vai usando todas essas características, né? Em alguns momentos sobressaem umas, em outros momentos sobressaem outras. E tem alguns traços que, felizmente, ao longo das encarnações, a gente já conseguiu eliminar. Tanto que Chico Xavier dizia que hoje nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Ainda que a gente ainda seja muito fraco, muito falível, já é a melhor. Então, a gente pensa que a coisa já foi bem mais feia. A gente já viveu muito na barbárie, né? No olho por olho, dente por dente. E hoje a gente já está tentando se civilizar mais. Mas, assim, para que nós possamos realmente reformar a nós mesmos, é importante que a gente se conheça, né? Vamos pensar, por exemplo, estou aqui na sala do meu consultório. Se eu resolver fazer uma reforma nessa sala, a primeira coisa eu tenho que olhar para essa sala com cuidado e entender o que precisa reformar nela. Porque, de repente, eu chego querendo quebrar a parede e a parede está bem, ela não precisa ser quebrada. Ou eu acho que eu preciso trocar a porta, mas basta um lubrificante e a porta começa a abrir e fechar melhor, ou o piso, ou iluminação, e assim por diante. Então, na nossa reforma íntima, é importante que a gente se conheça, é importante que a gente dedique um tempo, né, da nossa vida nos percebendo. Santo Agostinho fez uma sugestão, que é uma sugestão interessante, né? Que ao final de cada dia a gente pare e reflita como foi meu dia, né? Eu fiz alguma coisa de que me arrependa, que eu não gostaria de ter feito dessa forma? Tem alguma coisa que eu fiz hoje que amanhã eu gostaria de fazer melhor? Tem alguma coisa que eu fiz e que eu fiquei feliz por ter feito? São reflexões que vão nos mostrando o que dessa casa corpo que a gente tem, desse ser que encarnou dessa vez aqui, que está vivo em 2022, o que a gente precisa de reformar. Porque se eu achar que o maior problema que eu tenho nesse momento é a avareza, e começar a trabalhar nisso, sem me olhar, pode ser que eu seja mais maledicente do que avarenta. Então, vou trabalhar primeiro a maledicência. Por isso que é importante a gente se observar, né? É fácil? Não. É doloroso, inclusive, né? A gente se perceber tão cheio de falhas, tão pequeno mesmo, porque se Chico Xavier dizia que ele era o cisco de Deus, e ele já estava num patamar tão elevado, imagina nós, né? Então, quando a gente se percebe um cisquinho do cisquinho, é difícil, porque normalmente uma das nossas características é a vaidade, é o orgulho, a gente gosta de achar que já está num nível muito bom, mas quando a gente vai se ver mesmo, né, de uma forma límpida, dá para perceber. E aí, exatamente quando a gente se olha e vê tanto defeito e fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? E aí a gente tem que ver o que é prioridade para nós naquele momento, ou o que a gente consegue mudar naquele momento. Porque tem algumas coisas que são tão difíceis que mesmo que a gente se empenhe muito, talvez a gente não consiga uma grande evolução. Então, às vezes, é melhor começar com um pequeno passo. Vou dar um exemplo, por exemplo, se eu quero correr uma maratona, né? Então, eu quero ser uma corredora de maratona. Provavelmente, se eu já quiser começar correndo 42 quilômetros, eu não vou conseguir, porque eu nunca corri na minha vida. Então, eu começo caminhando, intercalando uma caminhadinha mais rápida com alguma corrida, aí vou para 1 quilômetro, aí vou para 5, vou para 10, faço meia maratona, aí às vezes fico gripada, tenho uma confusão, volto, só consigo correr 10 de novo.
até que a gente consiga correr a meia maratona. Então, com a nossa reforma íntima, às vezes também é necessário fazer assim, né? Não achar que nós temos que corrigir tudo de uma vez só. Aliás, dizem as boas línguas que quando a gente estava para reencarnar, a gente chegou com essa disposição para o nosso mentor, né, fazer o nosso projeto reencarnatório, falou assim, ó, quero tudo, quero melhorar nisso, me manda uma família difícil, com problema financeiro, problema de saúde, dificuldade nisso, dificuldade naquilo, e nosso mentor fala assim, ô filha, menos, vamos fazer assim, escolhe um só, 1,5, né? Porque esses 5 que você está querendo de uma vez, você não vai aguentar. E lá, antes de reencarnar, a gente pensa, poxa, esse mentor não confia em mim, né? Podia me dar logo, eu já avançava. E aí, quando eu estou aqui nesse corpo, eu falo, mas por que me deu tanto problema? Não podia ter sido menos? Né? E a gente se faz essa pergunta várias vezes, mas foi a gente que pediu, e a gente queria mais. Ainda bem que o bom senso do nosso mentor nos mandou com uma missão um pouquinho menos difícil, porque fácil não é, né? Emmanuel já dizia que aqui é como uma escola. Assim que a gente supera uma prova, nos preparemos para a próxima, porque a próxima virá. Então, eu não estou querendo desencorajar ninguém da reforma íntima. Definitivamente não é isso. Mas eu quero que a gente entenda que ela leva tempo, que ela é demorada, que ela é difícil, mas ela é indispensável. Nós estamos aqui para isso. Todos nós estamos aqui nesse planeta com com o mesmo objetivo, 2 objetivos, na verdade. O primeiro deles, nós estamos aqui para nos tornar pessoas melhores, né? Para evoluir enquanto espíritos. E também para deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. E é isso, fazer a diferença. Fazer a diferença na nossa evolução e fazer a diferença na evolução do planeta. Ainda que cada um de nós seja apenas uma gota no oceano. Mas aí a gente recorre à Madre Teresa de Calcutá, que dizia que sem cada um de nós, o oceano seria uma gota menor. Então é importante que a gente se dedique a isso. E já que é uma tarefa difícil, demorada, né? Será que a gente tem algum exemplo a seguir? Será que a gente tem um professor, uma forma de facilitar a nossa vida? E temos, né? Nós somos tão afortunados, né? É tanta generosidade de Deus que Ele nos enviou Jesus, nosso modelo e guia, o nosso mestre amado. E o seu evangelho nos trouxe as diretrizes para essa reforma íntima. Não era só a fala de Jesus, era a sua atitude, era a sua postura na vida. E gosto muito dessa frase de Francisco de Assis, que ele falava sempre para as pessoas que o acompanhavam, né, para os franciscanos. Ele dizia, pregue sempre o evangelho. Sempre. E, se preciso, use palavras. O que Francisco queria dizer com isso? Que nós temos que ser o evangelho onde a gente vá. E quando a gente vá sair pelo mundo, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, seja na rua, no trânsito, no restaurante, no supermercado, nas reuniões, não importa. As pessoas têm que olhar para nós sabendo que a gente conheceu Jesus, que a gente tenta viver de acordo com os seus ensinamentos, com o seu evangelho. É claro que ainda estamos muito distantes, mas Jesus bota fé na gente, né? Porque ele disse que nós somos deuses e que tudo que ele fazia, um dia a gente também poderia fazer. Vai demorar, no meu caso, centenas de encarnações no mínimo, mas ele acredita que nós somos capazes disso, né? Então, que por enquanto a gente siga oferecendo o pedacinho imperfeito e insignificante do evangelho que cada um de nós conseguir ser. E isso vai nos auxiliar muito
nesse processo da reforma íntima. E aí Kardec vem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E é interessante que, às vezes, a gente conversa com pessoas que dizem assim, eu sou muito simpatizante do espiritismo, eu gosto de frequentar as palestras, tomar passe, eu leio muitos livros espíritas, mas eu não me considero espírita, né? Porque eu ainda não estou nesse nível de evolução. E o nosso nível de evolução é exatamente esse que Kardec fala, que a gente percebe as nossas más inclinações. Porque se para ser espírita, para professar a nossa fé, nós tivéssemos que ser, pelo menos, melhores, né? Não vou nem dizer perfeitos, mas assim, se a gente tivesse que ser realmente uma pessoa de bem, não sobrava muita gente no movimento espírita. Então, a gente não é ainda espírito evoluído, nós somos humanos em evolução, lutando com as nossas dificuldades, lutando com as nossas pequenezes, fazendo um esforço para domar as nossas más inclinações. Mas todos temos más inclinações, né? E importa que a gente queira realmente nos transformar, que a gente queira fazer essa reforma íntima. Então, quando você encontrar alguém dizendo que adoraria ser espírita, mas ainda não está nesse nível de evolução, é bom e é importante, inclusive, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, dizer, meu irmão, se fosse assim, não tinha ninguém nas casas espíritas, não. Eu mesmo sou muito imperfeito. Às vezes acontece, né, faz tempo, né, que não acontece reunião mediúnica, mas nas reuniões mediúnicas vinha algum irmão e começava a relatar o erro, ou do médium que estava dando passividade, ou do dialogador, e querendo ofender, né? Mas você está aqui fazendo de conta que é santo, fazendo de conta que é bom, mas eu sei que você faz isso, faz aquilo outro. E a resposta normalmente é a mesma, né? Eu sei, eu faço isso, mas eu estou aqui exatamente para melhorar. Eu estou em busca de me tornar uma pessoa melhor. Porque se a gente já não fizesse isso, aquilo e aquilo outro, não tinha mais nada para reformar. A gente já estava num nível de espíritos muito evoluídos, iluminados, o que não é o nosso caso, né? Então, a reforma íntima é um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento, né, e da nossa intimidade espiritual, que ela vai nos libertar das nossas imperfeições e nos permitir atingir o domínio de nós mesmos. E, assim, é muito interessante que na infância a gente já tem algumas inclinações, né? Quando a gente tem a bem-aventurança de ter pais que colocam os limites, que vão nos ensinando bons princípios, bons valores, eles acabam predominando muitas vezes sobre essas inclinações difíceis que a gente tem. Na adolescência, elas tendem a aflorar mais ainda, né? A gente costuma ficar muito rebelde, e é uma fase difícil de trabalhar a reforma íntima, que é a adolescência. Mas ainda bem que vem a maturidade, e com ela a gente pode tentar melhorar, né? A gente começa a perceber. Eu era uma pessoa muito impulsiva, muito explosiva, talvez porque tivesse adultos com essas características perto de mim, além de já trazer de outras encarnações essa vocação para explosão, digamos assim. E eu me lembro, e aqui tem um irmão nosso que me conheceu na infância, meu querido doutor Arthur, e sabe que eu era realmente uma pimentinha, por qualquer coisa eu explodia. Mas chegou uma época, por volta dos meus 20, 23, 25 anos, em que eu olhava as pessoas me vendo com desconfiança, com medo das minhas reações, e eu pensava, poxa, eu não quero ser essa pessoa. E eu levei bem uns 20, 30 anos para mais ou menos domar essa minha inclinação. Não vou dizer que não aconteça nunca, né? Assim, nos últimos 5 anos, talvez tenha acontecido 1, 2 vezes no máximo,
E mesmo assim, a hora que eu percebo que eu estou explodindo, eu me seguro de novo. E hoje, as pessoas que me conheceram já adulta, quando eu falo que eu era explosiva, eu falo assim, mas como assim? Você parece uma pessoa tão tranquila. Mas é porque esse processo da reforma íntima, né, ele vai nos libertando dessas imperfeições, mas leva tempo. E atingir o domínio da gente mesmo, assim, eu não posso dizer hoje que eu estou totalmente liberta disso, porque pode acontecer uma situação em que eu realmente venha a explodir, mas eu já tenho um pouco mais de domínio sobre essa característica que eu achava muito feia, né? Que me envergonhava, depois eu tinha que pedir desculpas para as pessoas que por acaso eu tinha ofendido. Então, hoje eu já tenho mais domínio. Completo domínio, ainda não, mas já avancei. Agora pensa, eu estou falando de 30 anos, né? 40 anos, sei lá quantos que eu estou trabalhando nisso, ou outras encarnações que eu não me lembro, para domar uma característica pequena. Então, imagina algo que seja tão grande, por exemplo, quanto o egoísmo, né? Leva tempo para a gente atingir esse domínio. E aí, Kardec vem nos dizer que nós podemos e devemos substituir os nossos defeitos, como o orgulho, a inveja, o ciúme, a agressividade, o egoísmo, o personalismo, a maledicência, a intolerância por virtudes, como a humildade, a resignação, a sensatez, a generosidade, a afabilidade, a tolerância e o perdão. E assim, essas características todas, né, essas virtudes que Kardec lista, não são tão caras, né? São tão boas da gente pensar que gostaria mesmo de ter essas características. Então, uma sugestão é que, mesmo que a gente continue ainda orgulhoso, invejoso, ciumento, agressivo, egoísta e personalista, que a gente comece a se aproximar dessas virtudes, né? Então, quando vier uma oportunidade de exercermos a humildade, que a gente tem que ser mais humilde. Um dia, talvez a gente consiga vencer totalmente o orgulho, mas até lá, vamos com as nossas doses homeopáticas, né, de humildade, de aceitação, resignação, de sensatez, né? A generosidade não é tão difícil assim, ao invés da avareza, a gente tentar ser mais generoso, mais generosa com o nosso próximo, né? Tentar ser mais gentil, ser mais afável, ser mais tolerante. Isso nos auxilia muito, porque também faz muito bem ao nosso coração. Quando a gente começa a vibrar nesses padrões energéticos que são mais afins com os mundos mais elevados, né, com espíritos superiores a nós, o nosso coração sabe e ele se sente bem. Então, quando a gente começa a exercer essas virtudes, todo o nosso ser se alegra, né? O nosso corpo físico vibra melhor, as nossas emoções ficam melhores, as nossas relações sociais ficam melhores e, consequentemente, as nossas relações com a espiritualidade. Porque quantas vezes o nosso mentor quer nos dar uma sugestão, quer, né, dar uma orientação no momento difícil e a gente está vibrando tão baixo nessas emoções ainda tão pequenas, né, do orgulho, inveja, ciúme e tal, que a gente não consegue nem perceber as sugestões deles. Porque a diferença de padrão vibratório é tão grande, tão gritante, que a gente não consegue essa percepção mesmo. Então, quando a gente vai se dispondo a trabalhar nessas virtudes nossas, e eu sou psicóloga e hoje tem uma área da psicologia que se chama psicologia positiva, que ela trabalha muito com essas virtudes e com as forças de caráter que a gente pode desenvolver para melhorar as nossas virtudes, a ciência vem provando que a gente pode melhorar sim. Então, uma pessoa que, pela sua própria natureza, é uma pessoa muito egoísta, muito avarenta, muito ciumenta, à medida em que ela vai aumentando a sua generosidade, que ela vai se abrindo para o desapego, ela pode mudar essa característica, né? Mesmo que leve tempo, mas é possível.
Então, antes da gente conseguir debelar totalmente essas características mais pesadas que a gente tem, que a gente vá flertando, né? Namorando com essas virtudes que fazem tão bem para nós, né? Que a gente possa ir trabalhando assim. Quanto tempo vai levar? Não podemos saber, depende muito do nível de reforma que a gente quer fazer. Né? Eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela é muito significativa, né? Porque o escultor, ele trabalha normalmente uma pedra alheia, então é fácil usar o cinzel e o martelo, mas quando é na gente mesmo, dói. Então, pode ser que nós levemos muito tempo para modificar, mas vale a pena. E como fazer, né? A gente estava falando já do autoconhecimento, evitar justificativas racionais. O que é isso, assim? Ah, mas foi ele que me provocou. Mas também, nesse ambiente que eu trabalho, você tem que entender que não tem outro jeito. Eu tenho que ser agressivo. Né? Aí a gente vai inventando justificativas que aos nossos olhos até parecem fazer sentido, parecem realmente racionais. Mas será que Jesus espera de nós realmente essa desculpa racional? Ou ele espera que a gente ouça o nosso coração? Eu me lembro muito da passagem de Paulo às portas de Damasco, né? Que entrando lá todo orgulhoso, achando que ele ia acabar com um monte de cristãos. E a hora que ele vê Jesus, deve ter passado 1 milhão de coisas na cabeça dele. Eu sempre penso que devem ter passado 1 milhão de coisas. Mas ele não parou para dar desculpa. Ele não parou para dizer, então, senhor, o senhor me perdoa, mas assim, eu achava que esse negócio de Jesus não é... Não. Ele só para e fala, o que queres que eu faça? É assim, não tem como dar desculpa. Diante de Cristo, a gente sabe os nossos erros. Não dá para ficar inventando justificativa. Porque, assim, para as outras pessoas, elas podem até fazer sentido. Mas Jesus conhece nosso coração. E a gente também conhece. Então, assim, parar de inventar essas justificativas para os nossos erros. A justificativa é, eu ainda sou muito pequeno. Eu ainda tenho muito que aprender. Né? E aí vem essa parte dos avanços e recursos que eu tinha falado. Às vezes a gente acha que já galgou tantos degraus e a gente cai uns 2, cai uns 3, né? Mas isso, ao invés de ser um desestímulo, ao invés de dizer, ah, não tem solução para o meu caso mesmo, não vou conseguir, tem que ser um fortalecimento para a nossa perseverança. Se eu cheguei ao 5º degrau, mesmo que eu tenha caído 2, eu vou conseguir chegar e talvez até ultrapassar esse 5º degrau. Porque nós temos a melhor torcida do universo, que é Jesus. Ele torce por nós. Ele sabe que a gente pode conseguir. Então, ao invés de arrumar essas justificativas que não nos levam a lugar nenhum, que a gente encontre motivação até nos nossos desacertos. Né? Muitas vezes a gente vive situações, é muito interessante, que se repetem. Se você pensar um pouquinho, isso já deve ter acontecido na sua vida. Sabe aquelas conversas que, quando começam, você sabe exatamente onde vão terminar? Eu vou falar isso, aquela pessoa vai falar aquilo, aí ela vai me acusar daquilo, eu vou me defender de tal forma, e quando vê a gente está discutindo, uma briga, tal, e termina um de mal do outro. Quando a gente começa a perceber que a gente cai no mesmo buraco, a minha sugestão é, afasta um pouco e olha de fora, como se você estivesse assistindo um filme ou uma peça de teatro, e pensa, eu quero mesmo fazer essa próxima fala? Eu quero mesmo entrar nessa cena dessa forma, porque eu já sei onde vai terminar. Eu vou errar no mesmo lugar. Isso, às vezes, a gente consegue tomando um gole d'água, respirando, né? No nosso lar, sugerem muito gole d'água, né? A gente põe água na boca, segura e não engole até que a vontade de falar a próxima frase passe. Porque se a gente começa a detectar essas situações que se repetem e consegue não levá-las adiante, por mais que seja ofensivo, por mais que a pessoa esteja agredindo, que esteja
falando coisas que nós não somos, a gente consegue fortalecer e ter um pouquinho mais de domínio sobre nós mesmos, né? Então, essa é uma dica que comigo funciona bem. Quando eu sinto que eu estou entrando naquele ciclo vicioso, naquela história que já aconteceu várias vezes, eu me afasto, respiro e penso, não vale a pena não. Ah, mas vai pensar que eu sou fraco, vai pensar que eu sou covarde? Deixa eu pensar, né? Aí vem esse questionamento. Isso que eu estou fazendo agora seria bem aceito entre os bons espíritos? Vão pensar que eu sou covarde. Os bons espíritos vão pensar que eu sou covarde? Ou eles vão pensar que eu estou perseverando no meu processo de reforma íntima? Eu acredito que eles vão gostar da minha atitude, de interromper, de parar aquela coisa que eu sempre faço e que eu sempre sei onde é que vai parar, onde é que vai acabar. E normalmente a gente se arrepende, né? Desses filmes que a gente já viu o final. Então, a reforma íntima se baseia nos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, né? É o renovar das esperanças interiores, né? E tem por meta o fortalecimento da nossa fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e finalizando no aperfeiçoamento do nosso ser. Eu quero falar um pouquinho especialmente do perdão, gente, porque muitas vezes a gente carrega muitas mágoas na vida. Mágoas de nós mesmos por erros que nós cometemos, mágoas de outras pessoas que também cometem erros. E quando a gente começa a trabalhar o perdão, as duas coisas melhoram. Primeiro que a gente entende que naquele momento nós fizemos o que foi possível, embora hoje eu fizesse diferente. Então eu tento hoje não repetir o meu erro passado, mas ter um pouco de condescendência, ter compaixão e entender que naquele momento era tudo que eu podia fazer. E se eu erro tanto, tão desastradamente, por que que os meus irmãos não iriam errar também? E aí a gente também consegue trabalhar o perdão. E o perdão, ele nos liberta. Não importa se a outra pessoa pediu, não importa se a outra pessoa merece, não importa nem se ela vai saber que a gente perdoou. Nós merecemos ser livres. Então, é muito importante que a gente dedique uma boa parte da nossa reforma íntima para o trabalho de perdão. Perdão faz bem para cada célula do nosso corpo e faz um bem enorme à nossa evolução espiritual. Então, essa parte do fortalecimento da fé é ótima, solidificação do amor, mas não vamos nos esquecer dessa incessante busca do perdão, que vai fazer diferença na vida de todos nós. E aproveitar estágio por estágio, reencarnação por reencarnação, né? Passo por passo. É a fórmula indicada para galgar os níveis que conduzem à plenitude, que é onde Jesus já sabe que todos nós iremos atingir, embora ainda estejamos muito longe. E eu vou encerrar dizendo que aquele que realmente a gente pode dizer que é um espírita sincero, ele já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Mas a gente nunca vai estar totalmente no domínio da matéria, né? Porque aqui nós somos muito restritos ainda. A gente enxerga pequeno, a gente não tem muita noção, a gente não tem nem a memória das nossas encarnações passadas, dos nossos erros passados. A gente tem uma vaga ideia, né? Então, à medida em que a gente já vai evoluindo, a gente vai conseguindo ter um vislumbre um pouco maior, né, desse futuro que pode ser muito bom. Então, o espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar as fibras do nosso coração, né, que em muitas outras pessoas permanecem mudas. Numa palavra, a gente foi tocado no coração e por isso a nossa fé se torna mais forte. Inabalável, eu acho que de nenhum de nós já está nesse estágio, né? A gente já evoluiu muito, mas ainda tem muito ainda para evoluir. E
voltando àquela frase de Kardec, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar, e a gente sempre o consegue quando dispomos de uma vontade firme. Então, assim, que Jesus permita, né, que a gente siga nessa vontade firme, né, que a gente faça a diferença na nossa vida e, consequentemente, no mundo. Com Jesus, não só eu, não só você, mas todos podem. Quando eu gosto dessa imagem também, que quando Pedro vacilou, né, achando que ele não iria conseguir andar sobre as águas, Jesus lhe dá a mão e fala, olha, você poderia, se você tivesse mais fé. Né? Jesus está sempre pronto para nos dar a mão. Ele está sempre pronto para nos resgatar quando a gente vacila na nossa fé. E ele sabe que a gente vai vacilar várias vezes, até chegar o dia que a nossa fé seja realmente inabalável. Então, meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada.